Bom dia para toda a família Canção Nova. Olha, você falando dos produtos Canção Nova, aqui em São Paulo também dá para adquirir presencialmente em nossa loja Canção Nova, na rua Tamandaré 355, ali na Catedral Nossa Senhora do Líbano, onde está a nossa casa de missão. Atenção, venham, porque tem desconto especial para os sócios. Então, começando essa edição do CN Notícias, você já acompanha imagens ao vivo aqui de São Paulo, capital paulista. Hoje dia de sol, né, com muitas nuvens. Tem previsão de pancadas de chuva à noite e os termômetros ficam entre 16 e 26 graus. Bom, o CN Notícias te deixa atualizado das atividades do Papa Francisco. Atenção, amanhã é dia especial de rezar pela paz, dedicar 1 minuto de oração pela paz na Terra Santa e em Mianmar e outros países que vivem em conflito. E direto de Brasília, você acompanha um debate sobre um possível passaporte de imunização. O documento poderá ser usado para autorizar entrada em locais e eventos públicos, a utilização de meios de transporte coletivos, o ingresso em hotéis, cruzeiros, parques e reservas naturais, entre outras possibilidades. Hoje é dia da segurança alimentar. Vamos dar dicas bem práticas sobre o manuseio correto e a higienização dos alimentos. Vamos para o intervalo rapidinho com imagens lá de Curitiba. Por lá, dia chuvoso e com temperaturas baixas. A máxima hoje não passa de 17 graus. Canção Nova Notícias volta já. CN Notícias ao vivo de São Paulo, agora 9 horas e 34 minutos. A gente começa falando do Papa Francisco, porque ele pediu seriedade na investigação de ossos de crianças encontrados numa escola do Canadá. O apelo foi feito durante a oração do Ângelus, no domingo. Francisco também pediu paz para o país africano Burkina Faso. As informações com a Alísia Costa. No apelo após o Ângelus, o Papa recordou o fato que aconteceu no Canadá. Afirmou acompanhar com tristeza as notícias da descoberta chocante dos restos mortais de 215 crianças, alunos de uma escola residencial indígena, na província da Colômbia Britânica. Uno-me aos bispos canadenses e a toda a Igreja Católica no Canadá para expressar minha proximidade ao povo canadense, traumatizado com esta notícia chocante, afirmou o Papa. E disse ainda que a triste descoberta aumenta mais a nossa consciência das dores e sofrimentos do passado. E pediu que as autoridades políticas e religiosas do Canadá continuem trabalhando com determinação para esclarecer este triste caso e a se comprometerem humildemente por um caminho de reconciliação e cura. O Papa também alertou para o risco muito presente e pediu para nos afastarmos do modelo colonizador e também das colonizações ideológicas de hoje e caminharmos lado a lado no diálogo, no respeito mútuo e no reconhecimento dos direitos e valores culturais de todos. Francisco fez ainda um apelo veemente pela paz ao se referir ao pior ataque terrorista dos últimos 6 anos em Burkina Faso. O último balanço confirmava que 160 pessoas, entre elas 20 menores, morreram por supostos jihadistas violentos na vila de Sohan, nordeste do país africano. O Papa insistiu para que se tenha naquele país a paz. Já na meditação do Ângelus, Francisco falou sobre a Eucaristia, recordando que nela a fragilidade é força. Força do amor que se faz pequeno para ser acolhido e não temido. Força do amor que se faz parte e se divide para nutrir e dar vida. E força do amor que se fragmenta para nos reunir na unidade. Francisco destacou que a Eucaristia não é o prêmio dos santos, mas o pão dos pecadores. E olha, atenção para essa notícia, coloca aí na sua agenda, no seu celular, amanhã, 8 de junho, 8 da manhã, é dia de dedicar 1 minuto de oração pela paz, 1 minuto de oração pela paz. Esse ano o convite é pedir paz na Terra Santa e em Mianmar. A iniciativa do Fórum Internacional da Ação Católica convida católicos, cristãos de diferentes confissões, crentes de outras religiões, homens e mulheres de boa vontade, a dedicarem suas orações e trabalhos pela paz. Em todo o mundo, a ação pede orações pela paz na Terra Santa, entre israelenses e palestinos, e por Mianmar e pelos muitos outros países do mundo que sofrem com conflitos e violência. Cada pessoa ou grupos
devem simplesmente parar suas atividades diárias e dedicar 1 minuto para refletir, rezar e se comprometer, sozinho ou acompanhado, pela paz em todo o mundo. A iniciativa recorda e apoia o encontro em prol da paz, promovido pelo Papa Francisco em junho de 2014, nos Jardins do Vaticano, com o presidente de Israel, Shimon Peres, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e com o patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I. Bom, a gente agora vai para Brasília. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou com restrições o uso dos imunizantes Sputnik V e Covaxin contra a Covid-19. Vamos estar ao vivo com a Liana Nunes, que traz as informações direto de Brasília, né, Liana? Bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Isso mesmo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou na última sexta-feira, através de uma votação, aí foram 4 votos a 1, a importação das vacinas Sputnik V da Rússia e também a Covaxin da Índia, com uso aqui no Brasil com algumas restrições. De acordo com a Anvisa, as farmacêuticas ainda não entregaram todos os documentos necessários, exigentes aí pela Agência Nacional e que vão ao encontro dos questionamentos feitos pela Anvisa. Por isso que a agência adotou aí algumas estratégias para que possa ser feito o uso desses imunizantes aqui no Brasil, só que de modo controlado. O governador do Piauí, governador Wellington Dias, e também presidente do Consórcio Nordeste, que estava à frente das negociações da vacina Sputnik V, fala sobre o assunto. As providências para garantir a entrada no Brasil dessas 37 milhões de doses que compramos pelo Nordeste junto com a Amazônia e outras compras feitas pelo Brasil. Tudo que o Brasil mais precisa é de vacina. Vacina para salvar vidas. E mudando agora um pouco de assunto, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, garantiu o abastecimento elétrico no país em 2021 e descartou aí qualquer apagão que estava previsto entre os meses de junho e novembro de 2021 aqui no Brasil, em um comunicado feito no último sábado, 5 de junho. A organização informou que as medidas adotadas na crise hídrica que aconteceu em 1930 vão ser utilizadas também agora em 2021 para garantir luz no país durante todo o ano. Rodrigo. Obrigado, Liana, pelas informações. E falando agora da CPI da Covid, essa semana estão agendados 4 depoimentos. O primeiro deles acontece amanhã com a reconvocação do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O motivo principal pelo qual ele foi chamado novamente é a confirmação da Copa América no Brasil em meio à pandemia da Covid-19. Bom, a gente vai agora para o intervalo, rapidinho, né? A seguir tem informações sobre a vacinação em São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo, a vacinação contra a Covid-19 de grávidas sem comorbidades e de pessoas com comorbidades acima de 18 anos. Agora a gente sai com imagens da capital federal. Em Brasília tem sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. A máxima por lá chega aos 28 graus. CN Notícias, agora faltando 17 minutos para 10 da manhã. Começa hoje a vacinação contra a Covid-19 de grávidas sem comorbidades em São Paulo e de pessoas com comorbidades acima de 18 anos. A repórter Aline Mércio traz mais detalhes. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Hoje começa uma nova etapa da vacinação contra a Covid-19 aqui em São Paulo. Agora é a vez das grávidas sem comorbidades acima de 18 anos e das mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias receberem doses da vacinas que devem ser da Pfizer ou Coronavac. É necessário que essas mulheres apresentem um laudo médico autorizando elas a tomarem essas vacinas. Hoje também começa a vacinação de quem tem 18 anos ou mais e possui alguma das comorbidades listadas pelo governo de São Paulo. É preciso que essas pessoas levem um laudo médico que ateste essa comorbidade.
Lembrando que só de grávidas serão 100 mil vacinadas aqui em São Paulo e dessas pessoas de 18 anos ou mais que têm comorbidade serão 550 mil pessoas. A gente lembra também, Rodrigo, que é necessário que essas pessoas se vacinem perto de suas casas e levem comprovante de residência. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline, pelas informações. Agora a gente vai lá para Belo Horizonte, porque também começa hoje uma nova etapa de vacinação contra a Covid, não é isso? Monize Amorim, muito bom dia para você. É isso mesmo, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia a todos. Nessa semana começa a vacinação do público em geral, ou seja, daqueles sem comorbidades. Além deles, também recebem a vacina motoristas e cobradores de ônibus, garis e trabalhadores metroferroviários. Mas esses grupos não vão receber todos de uma vez, não. Hoje começam as pessoas com 59 anos. Amanhã, quem tem 58 anos. Na quarta-feira, quem tem 57 anos. Na quinta, recebem a primeira dose da vacina contra a Covid-19, motoristas e cobradores de ônibus, os garis e os trabalhadores metroferroviários. Na sexta-feira, quem recebe a dose são as pessoas com 56 anos de idade. Mas esses grupos precisam ficar atentos. Essas pessoas com idade entre 59 e 56 anos precisam morar em Belo Horizonte. Elas têm que ter essa idade até o dia 30 de junho. E não precisa ser feito um cadastramento prévio, como acontecia com outros grupos. Essa não necessidade do cadastramento prévio também vale para esses profissionais que eu citei. Só que no caso deles, é preciso que a empresa que eles trabalham, seja localizado aqui em Belo Horizonte. E na hora da vacinação, eles precisam apresentar um documento que comprove o vínculo empregatício. Um outro grupo que vai ser vacinado no sábado são os caminhoneiros. No caso desses profissionais, vai ser necessário o cadastramento prévio, que começou no sábado e termina hoje, 11h59 da noite. A expectativa da Prefeitura de Belo Horizonte ao vacinar esses grupos aí com a primeira dose é imunizar cerca de 100 mil pessoas. Quem quiser mais informações sobre os postos de vacinação e quais documentos apresentar, pode acessar o site da Prefeitura de Belo Horizonte, pbh.gov.br. Uma boa notícia para começar essa semana, né, Rodrigo? Com você. Isso aí, Monize, obrigado pelas informações, uma boa semana para você. A gente fala agora de notícia internacional. Olha, nesse fim de semana, agora uma notícia triste, né? Houve novos ataques do exército em Mianmar. Casas e uma paróquia ficaram danificadas. Esse é um dos destaques internacionais de hoje. O El País destaca as eleições peruanas e afirma: o Peru foi às urnas neste domingo para eleger o novo presidente do país. A espera por resultados oficiais pode demorar até quarta-feira, mas as pesquisas de boca de urna apontam um empate técnico com leve vantagem da candidata conservadora Keiko Fujimori sobre o esquerdista Pedro Castillo. Outro destaque do espanhol El País afirma: Espanha reabre turismo para vacinados a partir de hoje. O governo anuncia que viajantes imunizados, tanto da União Europeia como de fora, poderão entrar no país sem apresentar exames e que em 1º de julho entrará em operação o certificado Covid. No caso do Brasil, vacinados com as 2 doses dos imunizantes Pfizer ou AstraZeneca estariam autorizados a entrar em território espanhol. A decisão visa a alta temporada de verão no hemisfério norte. O italiano Avenire destaca outra igreja católica bombardeada em Mianmar. Em Demoso, no estado de Caiá, várias casas foram danificadas ou queimadas por ataques indiscriminados realizados pelo exército birmanês neste final de semana. A Igreja Católica dá apoio à população. Na cidade de Demoso, no leste de Mianmar, a Igreja de Nossa Senhora da Paz, na diocese de Loikau, foi atacada intencionalmente pelo exército birmanês e severamente danificada. É a 6ª estrutura católica afetada por ataques e incursões do exército. A seguir, a gente conversa sobre segurança dos alimentos. Saiba como prevenir, detectar e gerenciar riscos à saúde. A gente sai agora com imagens lá de Salvador. Por lá tem sol, mas pode ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora. A máxima de 29 graus na capital baiana. Vamos saber agora como fica o tempo aí na sua região. Essa semana tem mais chuvas para São Paulo, Rio de Janeiro e tem alerta para temporais ao longo do dia em Santa Catarina que podem ocasionar transtornos.
Já no centro-oeste, a umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% em alguns pontos. Veja então a previsão completa para todo o Brasil. Chuva a qualquer hora em toda a região sul, principalmente em Santa Catarina. As temperaturas caem entre o litoral do Rio Grande do Sul e o catarinense. No sudeste, chove a qualquer hora também no sul de São Paulo. No oeste do estado, chove a partir da tarde. E no leste, tempo instável à noite. Para o restante da região, não há previsão de chuva. Chove no centro-sul do Mato Grosso do Sul. Nas outras áreas do centro-oeste, o tempo permanece firme, com queda na umidade relativa do ar. Já no norte, tempo firme no Tocantins, no sul e leste do Pará e no centro e oeste de Rondônia. Chove a qualquer hora no litoral do Amapá. Nas demais áreas, pancadas de chuva à tarde. Chove em toda a faixa litorânea do Nordeste, com pancadas mais fortes no litoral do Maranhão. Demais localidades, predomínio de sol. Hoje é o Dia Mundial da Segurança Alimentar. Essa data, então, tem o objetivo de inspirar ações que ajudem a prevenir, detectar e gerenciar os riscos à saúde que podem vir dos alimentos quando alguns cuidados não são tomados, por exemplo, no momento da manipulação desses alimentos. A gente conversa ao vivo agora, então, sobre esse assunto com o professor Dr. Enio Alves. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao Canção Nova Notícias, edição da manhã, né? Então a gente gostaria de saber, nesse Dia Mundial da Segurança Alimentar, qual é o impacto da higienização correta na segurança dos alimentos e, claro, como consequência, na saúde das pessoas. Muito bom dia, doutor. Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade, que todos estejam bem. Em relação ao Dia Nacional aqui da Segurança, Dia Mundial, na realidade, eu sempre falo que um dos grandes problemas é fazer corretamente a higiene. Então, os impactos dos problemas que existem na higienização ligada aos alimentos é exatamente quando você faz uma manipulação e tem que ter consciência de que de fora para dentro da cozinha sempre entram micro-organismos patogênicos. Bactérias, vírus, fungos, parasitos, eles podem vir com os alimentos e podem estar dentro da tua cozinha ou do estabelecimento. Então, veja bem, os impactos são muito grandes quando você não tem uma higiene bem feita das mãos, da superfície, dos alimentos crus. E tem muitos patógenos complicados que causam muitas gastrites, gastroenterites, diarreia, infecções, intoxicações. Então, o impacto para os alimentos é muito grande, porque ele sofre a consequência da multiplicação microbiana, e essa multiplicação em excesso leva ao nosso organismo uma quantidade muito grande de micro-organismos. E aí você vai ter exatamente a doença instalada. Hoje nós chamamos de DTA, doença transmitida por alimento. E o impacto é muito grande, porque hoje no mundo inteiro nós temos um surto enorme de problemas em relação à alimentação contaminada. E, fundamentalmente, é a higiene. Higiene das mãos, da superfície, dos alimentos crus, E aí são mais importantes do que outro tipo de atitude. Doutor, uma outra pergunta aí, em linhas gerais, que dicas o senhor dá para as pessoas na hora de comprar e depois quando for manipular os alimentos, Quando a gente traz aqueles alimentos do supermercado ou da feira, ou quando traz um produto natural, tipo uma castanha, um amendoim, ou até mesmo, quando a pessoa faz a comida e coloca naqueles potinhos famosos, leva para a geladeira, enfim, quais dicas aí que o senhor dá para a gente? Vamos falar das coisas mais importantes. Quando a gente compra, transporta e vai manipular, para preparar o alimento. Na compra, você sabe que nós ficamos um pouco restritos. O que o consumidor pode fazer num supermercado, por exemplo? O que é alimento que é industrializado, fundamentalmente ele tem que ver o prazo de validade. Isso não tenha dúvida. Tanto de produtos em pacotes, em vidro. O prazo de validade diz muito sobre o próprio local que ele está comprando e a segurança que ele pode ter. Outra coisa importante, o visual, o aspecto sensorial. Ele vai comprar um frango, uma carne, um peixe. É muito importante ele estar alerta, Por exemplo, as características, se ele está gosmento ou não, se ele está com cheiro alterado. Então, na compra, a gente tem que ter cuidado ao visualizar e ver o prazo de validade.
Quando isso vai para casa, né, é muito importante. E na compra do supermercado, tome cuidado. Primeiro, coloque no carrinho aqueles produtos que são industrializados e não perecíveis. Deixe por último aquilo que é refrigerado e congelado, porque quanto menos tempo esses alimentos ficarem na temperatura ambiente, mais seguro você vai ter ao levar para casa. E chegando em casa, logo coloque na geladeira os produtos refrigerados, em seguida os congelados e depois aqueles que são armazenados em temperatura ambiente. É muito importante, uma vez que os alimentos estejam já para ser preparados, né, os ingredientes, as matérias-primas, que você já esteja com a higiene perfeita das mãos, lavar bem a mão com água e detergente ou sabão, secar, passar um álcool, se possível, e deixar secar as mãos. Isso é a higiene das mãos. Você vai higienizar o ambiente. Lave muito bem superfícies, panelas, utensílios com água e detergente. É muito importante isso, e enxague para não ter resíduo de detergente. E duas coisas muito importantes. Vai comer alimento cru, vegetal, higienize muito bem. Lave um a um, folha a folha. Coloque numa solução desinfetante, muita gente usa cloro, né? Água sanitária, uma colher de sopa por litro de água, depois enxague. Não coma nenhum produto cru sem higienizar. Mesmo estando numa feira livre, eu quero experimentar aquela uva, quero experimentar aquele produto para ver se está bom. É arriscado, porque a gente não sabe o que aquele alimento está carregando, desde o plantio, desde a colheita, desde o transporte até uma feira livre, mesmo na banca de um supermercado. Então, eu não aconselho comer assim, nada muito sem lavar e sem higienizar. Outra coisa fundamental, é tempo e temperatura. Quer segurança total? Alimento muito bem cozido, assado, frito, que a gente sabe que a temperatura atingiu pelo menos 70 graus dentro do alimento. Nas nossas casas não temos termômetro, mas a gente percebe quando está bem cozido ou não. E mais seguro ainda, alimento que fique na geladeira, em porções menores, né, que refrigera muito rápido, e não guardar mais dias alimentos prontos. Essas dicas são importantes porque os surtos de DTA, de doenças causadas por alimento, está muito relacionado a má higiene, a temperatura de cocção, né, de cozimento inadequada e armazenamento e consumo muito prolongado. Se a gente conseguir cortar essa linha, nós vamos ter segurança total no alimento que nós vamos consumir, principalmente em nossas casas. Maravilha, professor Dr. Enio Alves, obrigado pela entrevista. Bom, agora a gente muda de assunto, né? Mas ainda falando de alimentos, só que agora é um apelo do Papa também para caridade. O Papa Francisco postou hoje uma mensagem na rede social. Ele diz assim: não podes partir o pão do domingo se teu coração estiver fechado aos irmãos. Não podes comer este pão se não deres o pão aos famintos. Não podes partilhar deste pão se não partilhas os sofrimentos de quem passa necessidade. E no encerramento dessa edição do CN Notícias de hoje, eu deixo um convite especial para quem está aqui na Grande São Paulo, em nossa casa de missão, na Catedral Nossa Senhora do Líbano. Começa hoje um mês especial com o Sagrado Coração de Jesus. É às 7h30 da noite, com transmissão da TV Canção Nova. Fica na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, perto da estação de metrô São Joaquim. Uma boa semana para você, continue na companhia da Canção Nova. Tchau, tchau, fique com Deus.